Alô, 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 alô. Beleza. Agora não tem direito. E agora, vocês estão me ouvindo? Agora sim, professor, agora dá para escutar. Ótimo. Obrigado, viu? Desculpem. Imagina. E aí, Manuel, tá me ouvindo? Boa tarde, professor. Estou te ouvindo. Ótimo. Eu tive um problema aí. Mas que bom que deu certo de voltar agora. Agora está tudo estabelecido, tudo certinho. Eu tive que trocar o HD do Note ontem, né? E aí eles fizeram. Tem um pessoal aí que fez isso para mim na correria, né? E aí me entregaram o computador muito tarde, né? E eu não consegui fazer os testes necessários, né? Achei que estava tudo em ordem, né? E aí o Zoom ele precisa de uma configuração aí para poder usar o som do computador direitinho, né? E eu só consegui perceber que não estava legal, né? Então vocês me desculpem, viu? Professor, bom dia. Fala, David. Boa tarde, quase, né? Eu Tudo não bem? almocei, então é bom dia ainda. Pra mim já é boa tarde, porque eu tô almoçando. É isso aí. Faz bem, Renatinha, faz bem. E você está assistindo aula na cozinha mesmo, né? Eu não tô almoçando, não, é a Ana que tá almoçando, mas, minha internet tá pegando aqui hoje, então. Os Ah, improvisos da vida. entendi. Tá, tá ótimo, né? Essa época está servindo para a gente ver outros lados das pessoas, né? Outros lados das pessoas, outros pedaços das casas das pessoas, né? É isso aí. Muito bem. Tá tudo bem? Tudo certo, graças Ótimo, a Deus. ótimo. Breno, você está aí, Breno? Eu só vi uma fala aqui do Breno no Bom chat. dia, boa tarde, professor. Tudo bom? Ah, tá tudo bem aí? Tudo certo. Ótimo, ótimo. Natália, conseguiu entrar? Está comendo muito, é, André? Normal, isso faz parte. Ixi,
Toda hora, professor. Isso aí Olha que eu já comia no cursinho, mas em casa, então, que eu tô do lado da cozinha, Deus é pai. é normal. Por isso que ele não abre a câmera, professor, porque daí ele come e não oferece pra gente. Entendi. Entendeu? É por isso mesmo. Pensei que ele não abrisse a câmera porque ele tinha engordado tanto que não cabia mais na câmera. Entendeu? Ah, falta pouco, falta pouco. Certo, tá bom. Mas é assim mesmo. Eu engordei 3 quilos. Pelo menos, né? Pelo menos. Então, as pessoas falam assim, não, Ricardo, você é um cara legal. Se você engordou, você está mais legal. Entendeu? Entendeu? Então, a gente tem que se enganar, tá certo? É isso aí. Eu tô junto, prof, eu tô junto. Foi 3 quilos no mínimo. Então, é isso aí, linda. É isso aí, faz parte. Eu acho mentira esse negócio de engordar, eu ainda continuo um palito. É que você é ruim, cara. Você é ruim, entendeu? Gente que não engorda é ruim. Gente que come e não engorda é ruim, entendeu? Quer um exemplo? Pipoca. Pipoca é assim, cara. Pipoca é um... Gente, eu como o dia inteiro, Então, mas prossigo igual, graças a Deus. então. Isso É aí só que, ô acontece David, com homem, entendeu? Com mulher não acontece. Mulher é protegida, entendeu? hein, David? É que oriental geralmente não engorda. Geralmente É, só né? come, assim, coisas leves, Ah, meu verdura. amigo, mas ultimamente eu só tô comendo besteira, sério. Você acha que o David, com essa cara aí, ele come tudo, cara. Ele come tudo. Né? É que ele é ruim mesmo e não engorda. Ai, 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 ai. Vamos lá? E aí, tá faltando alguém? Será? Acho que não, porque tinha o mesmo número praticamente na aula do Rubão. Tá bom então. Então eu já vou colocar aqui a apresentação para vocês, né? Muito bem, vamos lá. Tá dando risada, David? Estou vendo você, viu? Certo. Muito bem, vamos lá então, queridos. Olha, dando prosseguimento então aí ao nosso curso de zoologia, né? Como eu já estou lançando para vocês algumas ideias importantes, né? O que eu gostaria que vocês incorporassem, né? Que o, né? Que o filo que nós estamos trabalhando hoje, né? Que é o filo Quinidária ou Selenterados, né? Se ele está sendo estudado hoje por nós, ele é mais complexo do que o filo anterior, que são os poríferos. Tudo bem? Então, esse é um ponto básico, fundamental. Tá? Outra coisa que eu gostaria de começar a passar para vocês, né, que vocês acostumassem, é tentar fazer um estudo comparado, tá bom ou não? Comparado. Então, a gente estudou poríferos, vamos estudar selenterados e vamos tentar fazer paralelos, tá certo? Fazer paralelos é fundamental, por quê? Então, vamos lá. Por que fazer paralelos é fundamental? Né? Porque te dá uma visão evolutiva, tá bom? Certo? E a visão evolutiva, a visão comparada, né, é a principal no vestibular, tá certo? É lógico que não cai só a visão evolutiva comparada. Dependendo do grupo, você tem questões específicas, né? Porque é algo importante, tudo bem. Mas a visão comparada, ela te coloca num outro patamar de entendimento, tá certo? É muito importante. Outra coisa bastante importante que eu gostaria que vocês acostumassem com as aulas de zoologia é o seguinte: quando a gente sai de um filo e vai para outro, né, existe a questão da complexidade. Então você tem que se perguntar ao estudar e tem que valorizar isso no teu resumo, tá certo? Quando escreve, tem que estudar escrevendo. Então vamos lá.
A pergunta é a seguinte: o que este filo que eu estou estudando agora, certo? Possui em termos de uma nova ocorrência evolutiva. Boca? Certo? Tá? Então, uma nova ocorrência evolutiva. Então, o que isso quer dizer? O que os quinidários ou selenterados, né, apresentam de inovação, certo? Biológica, né, que não estava presente nos poríferos. Entenderam ou não? Então, eu vou pensar assim, será que surge uma célula especial com uma função especial? Será que surge um tecido especial? Será que surge, né, um órgão especial, um sistema especial? Entenderam ou não? Certo? Então, eu tenho que pensar nisso. Qual é a ocorrência? Qual é a inovação? Qual é a novidade no filo que nós estamos estudando agora em relação ao anterior? Em toda aula é fundamental esse raciocínio. Tá bom? Ficou claro? Certo? Muito importante. Então vamos lá, queridos. Quem são os quinidários ou selenterados? Então, duas coisas importantes. Se você estudar por este nome, quinidário, então quinidário remete ao quê? Quinidoblasto. Quinidoblasto. Quinidoblasto é a célula urticante específica, exclusiva dos quinidários, tá certo? Muito bem. Os quinidoblastos possuem uma organela como mitocôndria, como retículo, como Golgi, uma organela diferente, tá certo? Chamada nematocisto. Então, os quinidários possuem uma célula exclusiva chamada quinidoblasto com uma organela exclusiva chamada nematocisto. O nematocisto é a célula, é a organela que vai ser disparada, ela dispara no contato, dispara e libera, secreta um filamento com uma substância neurotóxica. Essa substância neurotóxica, ela vai causar o quê? Paralisia muscular. E aí, o que o quinidário faz? Captura esse ser vivo e come. Então, quer dizer, os quinidários são predadores. Tá? Então, quero que vocês tentem encadear o raciocínio. Vou falar disso tudo que eu acabei de falar de novo, tá? Mas é importante vocês encadearem o raciocínio. Então, vamos lá. As esponjas são organismos fixos, que dependem do quê? Da circulação de água, tá certo ou não? Que atravessa o corpo dela. Os selenterados, como vocês estão vendo, né, possuem representantes o quê? Móveis. Esses representantes móveis, como as medusas, como as águas-vivas, por exemplo, tá certo? Né? Assim como outro qualquer selenterado, vai apresentar na superfície do seu corpo, dos tentáculos, células exclusivas, chamadas quinidoblastos, que dão um nome para o grupo. E no interior dos quinidoblastos existem o quê? Organelas, chamadas nematocistos, que disparam ao toque. No que dispara ao toque, vai acabar liberando o quê? Um líquido neurotóxico ao redor do organismo ali que disparou, certo? Que provocou o disparo. Esse organismo vai o quê? Paralisar e vai ser comido pelo selenterado. Fala, Aninha, pode falar. Prof, eu posso dizer que os nematocistos são organelas de defesa, então? Na verdade, sim, mas a nossa principal análise vai ser o quê? De captura, entendeu? Então, se no vestibular você escrever defesa, talvez você não tenha a nota completa, muito provavelmente. Mas se você escrever que é uma organela
né, que permite a captura de presas, certo? Você vai ter a nota completa. Entendeu? Se você colocar captura de presas e defesa, perfeito. Se você colocar só defesa, talvez não tenha a nota completa. Se colocar captura de presas, vai ter a nota completa. Ficou claro? Ok. Obrigada, prof. Nada. Todo mundo entendeu? Então, essa denominação quinidária, você pode fazer essa associação na hora de estudar. Agora, posso chamar esses organismos, queridos, de selenterados. Selenterados. Tudo bem? Então, na prova vão aparecer os dois nomes. Quinidários. Os quinidários como os corais. Os quinidários como as medusas. Os selenterados como os corais, os selenterados como as medusas. Mesma coisa. Então, se aparecer a palavra selenterado, o que é que você tem que associar? Cele, cavidade. Enteron, você viu em embriologia, digestiva. Então, quer dizer, quando eu chamo o animal de selenterado, o que é que eu estou destacando? Vamos lá, queridos. O que é que eu estou destacando? Que é a primeira ocorrência de uma cavidade digestiva. Todo mundo se ligou? Entende? Então, quer dizer, poríferos tinham cavidade digestiva? Não. Eles tinham um átrio, né, onde a água circula e o alimento era retirado. Digestão intracelular. Certo? Se né, o selenterado, vamos lá, se o selenterado tem um enteron, olha lá, enteron, ele tem uma cavidade digestiva, onde o alimento fica ali um tempo, as enzimas são lançadas sobre ele, ocorre a digestão. Opa, cavidade digestiva, digestão extracelular. Todo mundo entendendo? Tá claro? Então, quer dizer, se eu chamar esses organismos de quinidários, o raciocínio que vem está associado a quê? Ao quinidoblasto, com o nematocisto, tá? Apreensão de presas, hábito predador. Beleza? Se eu chamar esses animais de selenterados, tem que ficar claro para mim que ocorre pela primeira vez nesses animais, nesse grupo, uma cavidade digestiva e, portanto, o quê? Uma digestão extracelular. Ou seja, para ter a digestão extracelular, houve secreção de enzimas. Quem secreta? Golgi. Mas o Golgi armazena, empacota e secreta. Secreta o quê? As enzimas produzidas pelo retículo rugoso. Perfeito. Certo? O retículo rugoso tem o ribossomo, que traduziu o quê? A molécula de RNA mensageiro, que foi transcrita pelo DNA. Entendeu ou não? Então, quer dizer, são animais que expressam os seus genes e um dos produtos dessa expressão são enzimas digestivas, produzidas no retículo rugoso, transportadas para o Golgi, armazenadas, empacotadas e liberadas. Aonde? Na cavidade digestiva. Tudo bem? Então, quer dizer, não tenho que decorar o nome quinidário. Ele tem que ser um ponto de partida para eu relacionar com outras informações. Eu não tenho que decorar o nome selenterado. Ele é um ponto de partida para eu relacionar com outras coisas. Por isso que você vai estudar escrevendo. Beleza, queridão? Certo? Alô, vocês estão aí? Tudo bem? Certo, legal. Oi? Alguma dúvida? Pode falar aí, gente. Alguém levantou a mãozinha? Não? Tudo bem? Prof, se alguém levantou, não fui eu, mas eu posso falar? Pode, querida, lógico. Então, na prova, se me perguntarem qual foi a etapa evolutiva dos poríferos para os quinidários, eu falo que foi o fato de que os quinidários passam pela glasturação, isso. E nesse contexto, eles vão ter, então, tecidos, eles vão ter folhetos que vão gerar tecidos, assim originando a boca, no caso dos quinidários, a boca primeiro, fazendo eles ser protostômios? Sim, mas na verdade o que acontece? Se a pergunta fosse essa que você falou, a resposta seria mais simples. Qual a aquisição evolutiva dos selenterados em relação aos poríferos?
Cavidade digestiva. Tá? Perguntou qual, né? Qual? Então, cavidade digestiva. Tá bom? Cavidade digestiva, onde ocorre digestão extracelular. Beleza, querida? Beleza. Agora, isso quer dizer o quê? Que quando a gástrula, vamos lá, a gástrula, né? Ocorre aqui, porque no porífero não vai ter gástrula, né? Certo? Então, da blástula para a gástrula, aqui nos selenterados, o que que acontece? Você vai ter formação de 2 folhetos. Perfeito. Tá certo? 2 folhetos. Então, o que que isso quer dizer? Vamos lá, queridos. O que que isso quer dizer? Que os selenterados ou cnidários são diblásticos. Beleza? Certo? Diblásticos. Muito bem. E o blastóporo vai originar o quê? A boca. Então, protostômios. Diblásticos, protostômios. Anotem aí. Certo? Então, primeiro grupo de animais com tecidos verdadeiros, certo? Que vão ser formados a partir de 2 folhetos no embrião, certo? E a primeira estrutura que aparece é a boca, originada a partir do blastóporo. Tá bom? Tudo bem, queridos? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá. Um ponto interessante. Vamos lá. Vocês não precisam se preocupar demais, mas é importante colocar, escrever o que eu vou falar uma vez, pelo menos. Escrever. Transformar isso num texto, tá certo? Um texto curtinho. Então, vamos lá. Como os selenterados ou cnidários são classificados? Tá bom? Primeiro, esqueça esse nome aqui. Cubozoa. Esqueça. Para o vestibular, ele não é importante, mas é um grupo de selenterados. Para o vestibular, não. Tá? Muito bem. Este nome é importante para o vestibular. Você vai aportuguesar. Cifozoários. Cifozoários. Com C. Pode ser o C também, não tem problema. Cifozoarios. Cifozoários, beleza? Então, quem são os cifozoários? São os selenterados que apresentam como forma principal as medusas na sua vida. Você já vai entender melhor. Então, os cifozoários apresentam como forma principal na sua vida as medusas. Os hidrozoários apresentam como forma principal na sua vida o pólipo. Opa, peraí, professor, então você está querendo dizer que na vida dos selenterados nós vamos ter 2 fases? 2 fases. Olha aí para o slide agora. 2 fases. Prof, você pode repetir do que vem, qual foi a segunda classificação? Os cifozoários e depois veio o? Hidrozoários. Okay. Eu já volto. Então, olha lá. A maioria dos selenterados vai ter 2 formas na vida, certo? Vai ter uma forma fixa, chamada pólipo, do lado esquerdo aqui do slide, e vai ter uma forma móvel, livre, natante, chamada medusa, tá bom? Isto está presente na maioria dos selenterados. Então, a maioria deles tem uma forma fixa, chamada pólipo, e uma forma livre natante, chamada medusa. Tá bom? Então, vamos voltar para a classificação. Tá? Quando a principal forma na vida do selenterado é a medusa, você vai dizer que ele é um cifozoário. Quando a principal forma na vida do selenterado é o pólipo, você vai dizer que ele é um hidrozoário. Quando, né, na vida do selenterado só houver pólipo, você vai dizer que ele é um antozoário. Então, de novo, para ficar claro para vocês, vamos lá, certo? Existem 2 formas de vida. Pólipo, que é a forma fixa, certo? Com tentáculos para pegar alimentos ali, e a medusa, que é a forma livre natante. Ela nada, certo? E também tem tentáculos para capturar presas. Tudo bem?
Então, a maioria dos silenterados tem pólipos e medusas. A maioria das espécies, tá? Muito bem. Quando a espécie tem uma medusa mais duradoura, mais importante do que o pólipo, vou chamar de cifozoário. Quando é o contrário, ou seja, quando é o pólipo que é a fase mais duradoura, mais importante, nós vamos chamar de hidrozoário. Quando só tem pólipo, nós vamos chamar de antozoário. Ô, professor, posso fazer uma relação com as plantas? Lembram-se das plantas? Gametófito, esporófito, lembra disso ou não? Lembra? Lembra de ter ouvido falar, né, vagamente? Então, o que acontece? Quando a gente estudar, por exemplo, briófitas, né, nós vamos falar que o gametófito é mais duradouro que o esporófito. Quando a gente fala, por exemplo, de pteridófita, de gímeno e de anjo, né, o esporófito é mais desenvolvido que o gametófito. A ideia é parecida. Entendeu? A ideia é parecida. Então, quer dizer, nos silenterados, nós vamos ter duas formas de vida. O pólipo e a medusa. Certo? Quando o pólipo é mais desenvolvido que a medusa, hidrozoa. Quando a medusa é mais desenvolvida que o pólipo, cifozoa. Quando só tenho, né, pólipo, antozoa. Tudo bem, queridos? Algum problema aí? Não. Vamos lá. Algum problema aí? E aí, queridos? Tudo bem ou não? Professor, Fala, David. Pode falar. é o Breno, professor, mas Breno. só uma dúvida. Eu não entendi muito bem esse negócio do o cifozoa e os cifozoários e o hidrozoários. Tipo, os cifozoários só é as medusas? É isso? É o grupo das medusas? Não, não é o grupo das medusas. Medusa é uma forma de vida. Ah, é tipo a principal desse grupo. Isso. Ah, Então, entendi agora. todo silenterado, né, de modo geral, tem duas formas de vida. Uma fixa, que é o pólipo, e uma móvel, que é a medusa. Quando a medusa é mais desenvolvida, é maior, entendeu? É mais duradoura que o pólipo, o silenterado é um hifozoário. Quando é o contrário, quando é o pólipo, que é a fase mais duradoura, né, ele é um hidrozoário. E quando não há, certo, gente? Não há medusa, só há o pólipo, é um antozoário. Tudo bem, queridos? Ficou claro agora ou não? Agora eu entendi, professor. Obrigado. Pronto. Quem está falando? Mas, Renata, Oi, Renatinho. mas o pólipo não passa pelo estágio de medusa, passa? Porque a medusa não é depois do pólipo? Na verdade, a gente vai ver daqui a pouco, né? O pólipo, ele pode formar a medusa e a medusa pode formar o pólipo, tá bom? Vamos ver daqui a pouco. Tá? Obrigada. Nada. Mais uma questão, queridos? Vamos lá. Tudo bem? Professor, Fala, Linda. eu levantei a mão, mas eu acho que você não viu. Professor, eu queria saber se você podia repetir sobre os pólipos, que eu não entendi muito bem. O pólipo é uma forma de vida, tá bom? Então, o que que acontece? Quando você fala em selenterado, né? Selenterado, tá? As espécies de selenterados, elas podem ter uma forma de vida no seu ciclo de vida. A espécie pode ter uma forma de vida que é fixa e que vai ser chamada de pólipo, certo? Mas a espécie também pode ter uma forma de vida que é móvel, livre, natante, ela nada livremente, chamada medusa. A rigor, o que você vai perceber daqui a pouco? Que quando o pólipo se reproduz, ele forma a medusa. E quando a medusa se reproduz, ela forma o pólipo. Então, no cifozoário, o que vai acontecer? Né?
você vai ter pólipos pequenininhos formando medusas grandes, que vão viver bastante, certo? Nos hidrozoários, o que você vai ter? Medusas pequenininhas formando pólipos, né, duradouros, que vão viver bastante. E no caso dos corais, não existe, por exemplo, medusa. Então, sifozoário, fase dominante é a medusa. No hidrozoário, a fase dominante é o pólipo. E no antozoário, só há pólipo. Tá bom? E aí, queridos, tudo bem aí? Sim? Então, vamos prosseguir, né? Então, tá aí, os tipos morfológicos, né? Os tipos morfológicos. Então, o pólipo, né, é a forma de vida fixa, né? O que que nós vamos ter na forma de vida pólipo? Vamos lá. Ela tem uma base, essa base vai estar fixa em algum lugar, numa rocha, no casco de navio, por exemplo, tá certo? Muito bem. Na outra extremidade, você vai ter uma abertura. Qual é essa abertura? Boca. Opa, então vamos lá. Se é boca, surge o primeiro, então ele é protostômio. Espera aí, se ele é protostômio, quer dizer que ele tem gástrula. Isso. Então ele tem o quê? 2 folhetos de blástico. Tá claro, queridos? Então o que que você vê aqui? Você vai ver uma camada de células, tá certo? Externa e uma camada de células, o que, queridos? Interna, certo? Lá na gástrula, você tinha o quê? 2 camadas celulares, tá? Essas 2 camadas celulares deram origem, né? Primeiro, aqui, ó, a externa ao revestimento, né? Externo, e a interna ao revestimento de quem? Da cavidade digestiva, tá bom? Então, a boca vai permitir o quê? A entrada do alimento, né? A entrada do alimento na cavidade. Que cavidade que é essa? Uma cavidade gastrovascular. Então, é uma cavidade digestiva que vai permitir a distribuição do alimento digerido por todo o animal, vascular, ó, lembra circulatório, certo? Então, cai o alimento aqui, ele é digerido, então eu tenho uma cavidade digestiva, digestão extracelular, surgem os nutrientes e eles são o quê? Distribuídos por todo o animal, pela própria cavidade, tá bom? Muito bem. Então, boca, cavidade gastrovascular. Rodeando ao redor da boca, nós vamos encontrar o quê? Prolongamentos. Olha lá, esses prolongamentos são chamados de tentáculos. Tudo bem? Tentáculos, tá? Na superfície dos tentáculos, o que é que nós vamos encontrar? Vamos lembrar do nome? Quinidoblasto. E nos quinidoblastos, nematocistos. Isso quer dizer o quê? Eu tenho, por exemplo, um aquário marinho, beleza? Certo? Nesse aquário marinho eu tenho lá uma anêmona grandona, tá? Posso tocar na anêmona? Ah, não, ela queima, não sei o que tal. Cuidado, vamos pensar um pouco. E se eu tocar aqui, ó, no corpo dela, no cilindro aqui, ó, que forma o corpo dela, algum problema? Nenhum. Vocês entenderam? Então tá lá a anêmona, certo? Eu tô aqui, ó, tocando no corpo dela. Algum problema? Não. E se eu toco aqui nos tentáculos? Toquei nos tentáculos, eu vou disparar quem? Os nematocistos que estão nos quinidoblastos. E aí o que vai acontecer? Posso sentir uma certa queimadurinha, né? Alguma coisa ardendo, tá bom? No nosso caso, né, em relação a uma anêmona, o que acontece? Praticamente nada, por conta da diferença do tamanho. Tá certo ou não? Tá? Certo? Muito bem. Então, esse é o ponto. Outra coisa, vamos lá. Qual é a organização do corpo desse animal? Ele é um cilindro, não é, queridos? Se ele é um cilindro, qual é a simetria dele? Vamos lá. Se ele é um cilindro, qual é a simetria dele? Radial? Oi? Radial?
Radial, perfeito. É isso mesmo. A simetria dele é radial, tá? Agora, uma outra coisa, muito cuidado. Vamos lá. Posso falar que eles têm cabeça? Vamos lá pensando, vai, queridos. Posso falar que eles têm cabeça? Não. Não, não Não. posso. Não posso. Quando você fala de cabeça, tá? Qual é a ideia básica? Quando é que você vai se referir à cabeça? Vamos lá. Quando você concentrar dois tipos de estrutura. Estrutura nervosa e estrutura sensorial. Olha lá. Certo? Estrutura nervosa e estrutura sensorial. O que tem dentro da cabeça? Encéfalo. Tudo bem? Encéfalo que está o quê? Vinculado às estruturas sensoriais. Então, existe alguma coisa parecida aí no selenterado? Não. Existe uma concentração de células nervosas, por exemplo? Não. Tá certo? Não existe. Mas e se eu mexer, se eu encostar no tentáculo, o que vai acontecer? Vai lá, queridos, o que vai acontecer? Se eu encostar no tentáculo. Mesmo que eu não encoste no tentáculo, que eu observe, por exemplo, os tentáculos de uma anêmona, né? De uma anêmona se movendo, vai? Se eles estão se movendo, o que acontece? Fibra muscular, certo? E essa fibra muscular está sendo enervada. Quem está chegando ali na fibra muscular? Célula nervosa. Tudo bem? Então, para um pouco, vamos lá. O que é novidade da esponja para os selenterados? Vai lá, queridos. Primeira novidade, qual é? Cavidade gastrovascular, onde ocorre a digestão extracelular. Beleza? Primeiro ponto. Tudo bem, queridos? Para todos? Certo? Segundo ponto super importante. Vamos lá. Segundo ponto super importante. Existe aqui movimento, certo? Então, você tem fibras musculares enervadas por células nervosas, tudo bem? Então, existe um sistema muscular? Sim. Desculpe. Nervoso? Sim. Então, é novidade? É novidade. Então, vamos lá. As duas novidades super importantes do selenterado em relação aos poríferos. Sistema gastrovascular, uma cavidade digestiva, com digestão extracelular e um sistema nervoso. Agora, muita atenção. Se a prova é dissertativa e eu escrevo sistema nervoso, eu posso não ter a nota toda. Então, atenção, por favor. Eu e você temos sistema nervoso. Qual é a diferença do nosso sistema nervoso para o sistema nervoso de uma anêmona? Qual é? A anêmona não tem, olha aqui para mim, por favor, ó, não tem cefalização. Cefalização. O que é cefalização? Concentração de estruturas nervosas e sensoriais. Certo? Ou seja, uma cabeça, algo parecido com uma cabeça. Certo? Então, eles não têm isso. Então, o sistema nervoso do selenterado, né, ele é difuso. O que isso quer dizer? Que se você encosta num tentáculo, ela toda retrai. Se você encosta no outro tentáculo, ela retrai. Entende? Então, o tipo de resposta é tudo ou nada. E os impulsos nervosos vão em todas as direções. Certo? Vão em todas as direções. Tá bom? Então, vamos organizar aí? Vamos organizar? Né? O que os selenterados introduziram na escala, né, evolutiva animal? Vai lá, queridos. Uma cavidade digestiva. Vamos escrever melhor? Uma cavidade gastrovascular, que permite digestão extracelular. Beleza? Segundo ponto importante, né? Um sistema nervoso difuso. Escrevi isso, nota total, certo? Difuso. Ele não é central como o nosso. Sistema nervoso difuso. O impulso nervoso vai em todas as direções. Tá claro ou não? Tá certo? Tudo bem?
importante. Então, vamos lá. Duas dúvidas aí. Podem levantar, podem falar, por favor. Professor, desculpe. Eu não poderia classificar, tipo, o fato deles terem tecidos verdadeiros como novidade evolutiva. Até porque, tipo... Pode sim. É a primeira vez que ocorre, pode. Não, é que eu fiquei com uma dúvida, tipo, por exemplo, a gente tinha visto que animais, eles têm tecidos verdadeiros, entre outros fatores, e a esponja é a exceção, sabe? Só Sim. que, tipo, colocar que o tecido verdadeiro como novidade evolutiva, Não é sendo que é uma uma... vantagem. Cuidado, David. Não é que é uma vantagem, é uma novidade em relação à esponja. Isso você pode colocar. Uhum, Entendeu? É uma novidade, é uma aquisição em relação à esponja. Mas nós vamos falar de tecido nesse aspecto uma vez só. Porque depois que acontece, todos os outros grupos vão ter. Então, deixou de ser novidade. Entendeu? Mas é uma característica adaptativa importante. Entendeu? É que eu pensei que essa característica era inerente aos animais, então, tipo, você classificar isso estaria errado, sabe? Eu não sei se deu para entender Não. muito bem minha pergunta. Eu entendi, mas depende do contexto. Se você fala assim, na análise, se eu analisar poríferos excelenterados, o que acontece? Vamos lá, existe novidade evolutiva de um para o outro? Sim, o aparecimento de tecido. Que mais? De cavidade digestiva, de sistema nervoso difuso. Ponto final, acabou, matou. Agora, quando você fala, por exemplo, de excelenterado para plateuminto, eu não vou mais falar de tecido. Deu para entender? Tecido não é Justo. mais uma aquisição, não é mais uma novidade evolutiva. Tá Uhum, bom? tá Ficou bom. claro? Uhum. Tá? Obrigado, professor, desculpe. Nada. Mais 3 dúvidas aí, queridos. Podem falar. Podem falar. Prof, qual Oi. seria o domínio dos quinidários? Porque esse Eucária. é o cária também? Eucária, Porque o que acontece? Os quinidários, filoquinidário, certo? Pertence a qual reino? Vamos lá. Animal. Animal. E o reino animal está dentro de qual domínio? Junto com fungo, junto com protista, Protista. junto com metáfita, está em qual domínio? Eucária. Eucária. Ok, prof. Obrigada. Mais alguém, gente? Pode falar. Professor, quando o senhor falou da cefalização, o senhor falou concentração de estruturas sensoriais e... Nervosas? Ah, beleza. Obrigadão. Nada. Mais alguém? Não? Muito bem. Breno, né? Então, acho que foi o Breno aí que falou agora da cefalização, não é isso? Não, André, foi o professor. André. André? Isso. Então, André, vamos completar isso, então. A cefalização, isso vale para todos, é importante. A cefalização não é só uma concentração de estrutura nervosa e sensorial. Então, vamos melhorar para tirar 10 na prova. É uma concentração de estrutura nervosa e sensorial anteriormente, na região anterior. Beleza? Na região anterior. O que é a região anterior? É aquela com a qual você entra no ambiente. Tudo bem? Ou seja, é a cabeça. Então, cefalização é a concentração de estruturas nervosas e sensoriais na região anterior do animal. Tá bom? Belezinha? Beleza, obrigado. Nada. Muito bem. Um outro ponto importante. Vamos lá, queridos. Um outro ponto importante. A outra forma é a medusa, certo? A outra forma é a medusa. A medusa, queridos, a medusa é uma forma livre natante, como eu te falei, né? Então, quer dizer, ela vai se dispor, né, nadando livremente pelo ambiente aquático. Né? Os quinidários são aquáticos e a grande maioria esmagadora, marinhos. Muito bem, vamos lá. No caso de um pólipo,
que está claro? Vamos lá. Você tem um revestimento e uma cavidade gastrovascular e os tentáculos rodeando a boca. No caso da medusa, esse organismo está simplesmente, né, virado para baixo. Acabou. Então, os tentáculos estão aqui, ó, virados para baixo, certo? Rodeando a boca, e a boca dá entrada para o quê? Vai lá, queridos. Olha o desenho, por favor. A boca dá entrada para quê? Para a cavidade gastrovascular. Ponto final. Do mesmo modo, na medusa, eu vou ter o quê? Um revestimento, olha lá, um revestimento externo, que tem origem lá na ectoderme. E vou ter o quê, gente? Olha aqui, que legal. Vou ter o tubo digestivo, a cavidade gastrovascular, né? Que tem origem aonde? No folheto mais interno, chamado endoderme. Mas não esqueçam que são 2 folhetos só, certo? 2. Ecto e mesentoderme, que na verdade virou o que aqui? Endoderme. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Vamos lá. Então, aqui, ó, formas livre-natantes, as medusas, tudo bem? Aqui, ó, formas fixas, os pólipos, né? E aqui, você está vendo o quê? Uma forma, né, flutuante, tudo bem? Certo? Que, na verdade, tem muitos tentáculos e em cada tentáculo aqui, ó, né? Os cnidoblastos, muitos pólipozinhos aqui, vários pólipozinhos. Então, um exemplo para vocês, vamos lá. Medusas grandes aqui, ó, seria de qual classe? Sifozoários. Aqui, ó, né? Na verdade, o que eu tenho aqui? Muitos pequenos pólipos aqui e uma estrutura flutuante. Mas essa estrutura flutuante não é nada parecida com a medusa, tá? Então, vários pólipozinhos que acabam tendo, né, essa possibilidade de se deslocar passivamente por causa do flutuador. Então, cuidado, isto aqui é uma medusa, ela nada, isto aqui é uma água-viva, ela é levada pela água. O movimento da medusa é ativo, certo? O movimento da água-viva é passivo. Então, você está lá, na água, dando um tibum, beleza? Aí você viu o flutuador na sua frente, lá na frente, lá, você viu o flutuador, né? Esse animal, ele vai nadar, se deslocar até você? Não. Tá certo? Não, ele está lá flutuando. Agora, os tentáculos estão lá embaixo. Uma corrente de água pode fazer esses tentáculos, né? Certo? Se deslocarem, ó, né? Na sua direção. Tudo bem? E você vai sofrer um acidente, vai ser queimado. Tá claro? Agora, no caso de uma água-viva, o que acontece? A água-viva, ela não fica na superfície da água. Ela tá lá, dentro do quê? Da coluna d'água, lá embaixo. Tá certo? E esse movimento aqui, ó, de pulsação, como se fosse o abrimento e o fechamento de um guarda-chuva, é que permite o deslocamento. Tudo bem para todos? Então, aqui eu tenho... Opa! Aqui eu tenho, tipicamente, né, um sifozoário, medusas desenvolvidas. Aqui eu tenho, tipicamente, o quê? Um hidrozoário, né, pólipos desenvolvidos. Aqui tem as 2 fases, mas a mais desenvolvida é a medusa. Aqui as 2 fases, a mais desenvolvida é quem? O pólipo, apesar de ele não estar fixo. E aqui eu tenho o quê, gente? Só fase de pólipo, ou seja, anêmonas e corais. Tudo bem? Tranquilo? Para todos? Vamos lá. Alô, gente, tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Prof, é a medusa que nada e a água-viva que flutua? Desculpe, não ouvi. Ó, é a medusa que vai nadar e a água-viva que é levada pela correnteza? Perfeito. Ela A flutua? medusa, ela nada e ela está na coluna d'água. Ela está ali para baixo. Para você ver medusas, o que você precisa? Dar um tibum. Dar um tibum e ficar ali mergulhando. Tá claro? Porque a medusa ela vai se deslocar na coluna d'água. Agora, a água-viva não. Essa estrutura que você está vendo aqui é um flutuador.
É um organismo, na verdade, que está cheio de ar e permite o quê? Que ela flutue e que os tentáculos fiquem estendidos, distendidos, na verdade, podendo o quê? Ir para todo lado, de acordo com o movimento da água, e capturar, né, uma presa. Tá claro, querido? Sim, prof. Beleza. Mais alguma dúvida aí, gente? As águas-vivas são hidrozoários? São, isso mesmo. E esse cara que flutua aqui, na verdade, quem é? É um organismo. As águas-vivas são colônias. São muitos e muitos e muitos, né, pólipos reunidos. E um desses pólipos reunidos forma essa estrutura que retém ar, permitindo que a colônia fique flutuando na água. Beleza? Queridos, não tenham timidez nem nada para perguntar. Perguntem, levanta a mãozinha e pergunta, não tem problema. Não fique colocando aí no chat, às vezes que pode demorar para eu responder a sua dúvida. Beleza? Então perguntem. Fala, David. Professor, essas colônias que você citou, tem alguma relação ecológica ou nada a ver? Exatamente, colônia. Então, são vários organismos da mesma espécie ligados fisicamente. A água-viva é uma colônia, não é um único organismo. Não, então, mas qual que é a relação? Tipo, A é relação necessário? o nome da relação Ah, existe? Ah, tá, justo. o nome da relação, queridão, é colônia. Então, Não então sabia, desculpe. o que é colônia, então? Vamos lá. O que é colônia? Conjunto de organismos da mesma espécie com vínculo físico. Eles Ah, são tudo bem. autônomos, mas eles têm vínculo físico. Beleza? Ok, desculpa, eu não sabia disso. Que desculpa, tá louco? Desculpa, não precisa não. Tem mais outra dúvida aí? Fala, gente. Professor, eu não entendi o porquê que uma água viva ela seria hidrozoário. Por que ela é fixa? Ela não se move nada? Não, ela não é fixa, querida. Ela é formada por, principalmente, como eu falei para você, pólipos. Então, quando o pólipo é a fase predominante na vida do animal, você vai chamá-lo de hidrozoário. Quando a medusa é a fase predominante na vida do animal, você vai chamar de sifozoário. Tá bom? Pode falar, Breno. Professor, desculpa, mas eu ainda não entendi muito bem esse negócio do hidrozoário. O pólipo, ele consegue se soltar do fundo do mar e aí ele se torna tipo uma caravela, é isso? Não, na verdade, o pólipo, de modo geral, ele é a fase fixa. No caso da água-viva ou caravela, o que acontece? Né? Você tem uma reunião de pólipos da mesma espécie, diferenciados. Um desses organismos é um flutuador, é um caso à parte, específico. Entendeu? A grande maioria dos pólipos são fixos, tá certo? Um caso particular é o quê? É a água-viva, é a caravela. Tá bom? Tá. Entendeu mesmo? Não, professor. Então fala qual é a dúvida. Eu ainda não entendi a relação do pólipo com a medusa. O pólipo, então vamos pensar em aspectos gerais, tá bom? Gerais. Tá? De modo geral, quem é o pólipo? É a fase da vida do selenterado fixa. Quem é a medusa? É a fase na vida do selenterado móvel. Tudo bem? Na maioria dos selenterados, quando o pólipo se reproduz, ele forma a medusa. Quando a medusa se reproduz, ela forma o pólipo. Só que a importância do pólipo e da medusa para todas as espécies de selenterados não é a mesma. Então, existem espécies nas quais o pólipo tem uma importância maior. E aí você vai chamar esse pólipo, esse selenterado de hidrozoário. Quando a importância da medusa for maior que a do pólipo, você vai dizer que esse selenterado pertence à classe do sifozoário. E se não houver medusa na fase de vida, ele é um antozoário. Melhorou? Agora sim, agora ficou claro. Obrigado, professor. Nada, que isso. Mais alguém, gente?
Podem falar. Ô, professor, desculpe. Em relação à simetria, ela é radial tanto na medusa e no pólipo ou é só no pólipo? Isso, simetria radial, nos dois. Nos dois? Ah, tá. Obrigado. Breno, pode falar, Breno. Breno, dúvida? Não, professor, já foi. Tá bom. Mais alguém? Prof, Fala. lembra que a gente estava falando da encefalização? As Sim. estruturas se concentram na cabeça, mas a cabeça era o que você tinha falado? Eu disse o seguinte, que no caso do selenterado não há cefalização. Por Sim. quê? Porque apesar do selenterado ter estrutura nervosa, elas não se concentram na região anterior, ou seja, na frente. Então, quando a estrutura nervosa, quando os neurônios não se concentram na região anterior, você diz que não há cefalização, tá? Então, cefalização é a concentração de estrutura nervosa e sensorial na região anterior, certo? No caso do selenterado, você tem estrutura nervosa? Sim. Ela é concentrada na região anterior? Não. Então, existe um sistema nervoso? Sim. Ele é central? Não. Ele é difuso. Beleza? Ok, prof, agora eu peguei. Obrigada. Nada. Podemos continuar? Sim? Então vamos lá. Bom, queridos, vamos usar como exemplo para estudar um selenterado de água doce, tá bom? Chamado hidra. Hidra, tá? Então tá aqui. A hidra é um hidrozoário. Por que a hidra é um hidrozoário? Porque a forma mais importante de vida na hidra é o pólipo, tá? Então tá aqui, ó, certo? O pólipozinho da hidra, tudo bem? Então você tem a base, você tem o quê? O cilindro aqui que é o corpinho dela e você tem os tentáculos. Tem uma abertura aqui a boca que leva para a cavidade gastrovascular. Tudo bem ou não? Vamos lá, queridos. Tudo bem ou não? Tranquilo? Agora, vamos fazer um corte nessa hidra. Então, olha o que eu vou fazer. Atenção, por favor, aqui. Ó, o que eu vou mostrar aqui é um corte na parede do corpo. Aqui, ó. Parede do corpo. Tudo bem? Parede do corpo do animal. Certo? Parede do corpo do animal. Muito bem. Então, na parede do corpo do animal, eu fiz um cortinho, eu trouxe aqui, ó, um pedaço para fora. Está aqui agora. Pedacinho para fora. Muito bem. Antes de começar a explicar, fala, Luísa. Professor, essa é a hidra, certo? Hidra, isso. Esse dedinho. Então, ela é um hidrozoário, porque ele Sim. tem a parte mais importante do pólipo, mas ele não deixa de ter a medusa. Perfeito. Mas eu não consigo ver a medusa nesse desenho. Eu só consigo ver o A pólipo. medusa não está aqui. Mas o que a gente explicar para a parede do corpo da hidra vale para qualquer selenterado. Tá bom. Tá Entendi. bom, querido? Certo? Então, o que eu vou explicar agora para a parede do corpo da hidra vale para qualquer selenterado. Seja na forma de pólipo, seja na forma de medusa. Tá bom? Tá Então, bom. tá? Então, primeira coisa, tá aqui a paredinha do corpo. Beleza? Paredinha do corpo. Ótimo. Então, vamos lá. O que são estas células aqui? Olhem para o slide, por favor. Ó. Olha para o slide, por favor. São células voltadas para a cavidade digestiva. Tudo bem? São as células que estão aqui, ó, voltadas para cá, para a cavidade digestiva. Então, são essas células que formam a gastroderme. O que é a gastroderme? É uma camada celular, né? Cujas células vão liberar enzimas na cavidade. Então, são estas células aqui, queridos, tá certo? São essas células que vão liberar enzimas na cavidade para poder ocorrer o quê? A digestão extracelular.
Então, a cavidade ela é revestida internamente por uma gastroderme, que é uma camada de células que vai secretar as enzimas para digestão extracelular. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí? Vamos lá. Bem? Tranquilo? Ótimo. Agora, o que eu estou fazendo? Eu fiz um corte, não fiz, querido? Então, existem células voltadas para dentro e células voltadas para fora. Tudo bem? Vamos olhar agora as células que estão voltadas para fora. Olha lá, queridos. Aqui, ó. Células voltadas para fora. As células voltadas para fora revestem o animal. Se elas revestem o animal, qual é o tecido? Epiderme. Epiderme, tá bom? Epiderme. Na epiderme, olha que importante, vou encontrar células exclusivas chamadas de quinidoblasto. Está aqui a carinha do quinidoblasto. Olha lá. Como você pode ver, o quinidoblasto tem uma estruturinha que vai ser sensível ao toque. Olha lá, certo? Vai ser sensível ao toque. E quando ela for tocada, o que vai acontecer? O nematocisto que está lá dentro vai disparar e liberar o veneno, permitindo a captura da presa. Então, antes de vocês perguntarem, fazendo uma revisão rápida, a parede do corpo do animal, certo? Vamos lá. Ela tem o quê? 2 camadas. A camada voltada para a cavidade, que é a gastroderme, secreta enzimas na cavidade digestiva. A camada voltada para o exterior reveste o animal e é nela que eu vou encontrar as células urticantes, os quinidoblastos. Tudo bem? Vai lá, dúvidas, queridos? Vamos lá, dúvidas. Pergunta aí, Lu. Desculpa, gente, eu esqueci de abaixar a mão mesmo. Ah, tá. Pode ir. Professor, no caso, esse recorte não deveria ser do tentáculo, porque o senhor não havia dito que se eu tocar na parede do corpo, eu não queimaria? Sim, exatamente. Então, a rigor, o que acontece? A rigor, o que acontece? Então, vamos dando as informações e melhorando as informações ao longo da aula, né? Para vocês poderem entender e relacionar. A concentração, a quantidade de quinidoblasto nos tentáculos é absurdamente maior. Entendeu, querido? Absurdamente maior. Então, eu vou ter quinidoblasto aqui na parede? Vou. Muito menos do que nos tentáculos, tá bom? Mas só para você entender que o quinidoblasto, então, ele está inserido aonde? Na epiderme, tá bom? Esse é o grande ponto, tá? Certo? Entendi. Então, como tem menor quantidade de quinidoblasto na parede, ele não causaria, vamos dizer, a queimação. Agora, no tentáculo, certamente vai causar. Isso mesmo. Perfeito. Beleza. Obrigado. Tá bom? Agora, no meio, entre as células da gastroderme, entre as células da gastroderme e as células da epiderme, nós vamos encontrar o quê, gente? Células musculares. Células que vão permitir o quê? O movimento. Tá bom? Certo? Então, você imagina, aqui está o cilindro, que é a hidra. Quando ela come, ela distende para conseguir, né, acolher esse alimento que entrou. Tudo bem, não? Certo? Então, na verdade, esse animal tem movimento. O movimento vai estar tanto ali nos tentáculos quanto no cilindro do corpo. Tudo bem? Então, existem células musculares, tá? E essas células musculares acabam sendo o quê, queridos? Enervadas. Quem é que chega nelas? Vamos lá. Estrutura nervosa. E foi aí que eu disse. A estrutura nervosa ela está totalmente, né, distribuída pelo animal. Certo? Não existe uma única concentração. Então, na paredinha do corpo, eu vou ter células voltadas para dentro, que são responsáveis pela secreção de enzimas. Entre elas, eu vou ter o quê? Estruturas nervosas, células nervosas e células musculares. Na parte voltada para fora, eu vou ter o quê? Epiderme. Entre essas células, eu vou ter o quê? Estrutura nervosa, células musculares e os quinidoblastos. Tudo bem?
E esse é o animal. Simples assim. Tá claro, queridos? Agora, a parede do corpo, ela vai ser desse jeito, tanto na medusa quanto no pólipo. Tá bom? Fala, David. Professor, qual que é a origem, falando agora de embriologia, qual que é da onde, tipo, esses tecidos vêm? De qual folheto? É porque tem 3, né? Epiderme, então vamos lá. Duas camadas celulares, certo? Né? A epiderme e a estrutura nervosa vem da onde? Da ectoderme. E a gastroderme, certo? E a musculatura vem da onde? Da endoderme. Certo? Que a gente, na verdade, quando ele é diblástico, a gente fala o quê? Mesentoderme, né? Certo? Tá, obrigado. Nada. Tudo bem, queridos? Podemos continuar? Sim? Ótimo. Vamos lá, então. Prof, eu não entendi a função da mesogleia. Mesogleia, na verdade, é um preenchimento. O que isso quer dizer? Que entre essas células existem proteínas, existem substâncias gelatinosas, tá certo? Que preenchem o corpinho ali do animal, a parede do corpo do animal. Então não há vazios, não há espaços, entendeu? Por isso que você nem cogita falar em celoma, em cavidade corpórea, não tem, certo? A cavidade digestiva não é uma cavidade corpórea, cuidado, tá bom? Então é um preenchimento, tá? Certo? Ok. Ótimo. Então vamos lá, queridos. Olha aí que bacana, né? Olha que bacana, né? Do lado, vai lá, queridão, aqui, ó, do lado esquerdo, aqui, ó, um quinidoblasto, é a célula exclusiva dos selenterados, tá bom? O quinidoblasto tem uma parte aqui, uma estruturinha chamada quinidocílio, que é o quê? O gatilho. Encostou ali, relou ali, o que acontece? O nematocisto, ele se everte, ele dispara, ele vem para fora. E o nematocisto é essa estrutura aqui. Ele estava o quê? Imerso numa bolsinha, cheia de líquido tóxico, neurotóxico. O que o líquido neurotóxico faz? Paralisa. Tudo bem? Ele paralisa. Então, o peixinho está ali, certo? Encostou no quinidocílio. O que acontece com o peixinho? Ele para de nadar, paralisa. E os tentáculos? O que fazem os tentáculos? Vamos lá. Eles vão, né, pegar no peixinho, como eles têm músculos, fibras musculares, direciona para a boca, né? O corpo do animal dá uma dilatada, o peixinho cai lá dentro, e aí o peixinho vai começar a ser o quê? Digerido. Beleza? Tá certo? Essa é a ideia, essa é a dinâmica, tá bom? Agora, vamos lá. O sistema nervoso permitiu escolher a presa? Vai lá, queridos, vai lá. O sistema nervoso permitiu escolher a presa? Não. Permitiu avaliar se era um peixinho suculento, mais gordinho e tal? Hã? Não. Você entendeu? E se eu pegar uma canetinha e encostar lá no tentáculo, o que vai acontecer? Vai disparar? Vai. Entendeu? Ele consegue avaliar o tamanho da presa, o tipo da presa? Não. Entendeu como é que é? Aí você fala, pô, meu, mas tem sistema nervoso? Tem, mas é o quê? É o quê, gente? Difuso. É um início, né? É um início de sistema nervoso. Percebe? É um início. Então, é um sistema nervoso rudimentar. Percebeu, queridos? Rudimentar, difuso. Tá claro a ideia? Agora, diz para mim, será que a água-viva realmente queria comer este homem aqui, ó? Será que ela queria realmente capturar esse homem e, com os tentáculos, levar para dentro da cavidade gastrovascular e comer? Ou fazer isso com o pé da criança? Você está entendendo? Então, quer dizer, é complexo, é mais complexo que o porífero? Com certeza. Mas nós temos o quê? Níveis de complexidade do sistema nervoso. Vocês estão entendendo, não? Tá? Então, eu tenho um sistema nervoso rudimentar, que não é capaz de avaliar a presa, as características da presa, tamanho, espécie, entendeu? Se ela é mais nutritiva, suculenta ou não, entendeu? E nem se é um organismo, né? Nem isso dá para avaliar, tá? Então, quer dizer,
o quinidoblasto vai disparar, pau. O nematocisto libera o filamento envolvido por líquido, por veneno neurotóxico. Dependendo do tamanho da presa, o que vai acontecer? Paralisa, ela vai ser capturada, posteriormente digerida na cavidade, a digestão extracelular. Se a presa é muito grande, você vai ter um machucado feio aí, que nem esse que você está vendo. Beleza, queridos? Tudo bem ou não? Ficou claro para todos? Vamos lá, fala comigo. Ficou claro ou não? Sim. Sim. Muito bem. Ótimo. Então, olha aí que interessante, né? Todo mundo conheceu esse peixinho entrou na casa de todo mundo, né? Todo mundo foi ver a vida desse peixinho no cinema, tá claro? Então, o que que acontece normalmente? Se não é um peixe palhaço, né? Se não é um peixe palhaço, você vai ter o quê? O disparo, tá certo? Dos quinidoblastos e a paralisia do peixe. E que ele vai virar o quê? Vai virar janta. Tá claro? Agora, pergunta. Existem diversas pesquisas por aí. Existem pesquisas que mostram que determinadas anêmonas nem disparam os seus quinidoblastos em relação ao peixe palhaço. Existem outras pesquisas que mostram que algumas anêmonas disparam em relação ao peixe palhaço, só que o peixe palhaço não apresenta o quê? Sensibilidade ao veneno neurotóxico. Tudo bem? Certo? Existem as duas pesquisas, né? São muitas espécies, né? Tanto de peixe palhaço quanto de anêmonas, né? Então, existem mais de uma estratégia. De qualquer modo, existe aqui, entre o peixe palhaço e a anêmona, uma relação ecológica dele. Certo? Uma relação ecológica. Então, o que que acontece? A anêmona, ela é limpa pelo peixe palhaço. Isso é um benefício, certo? E o peixe palhaço se alimenta e obtém o quê? Refúgio ali, tá certo? Então, quer dizer, é uma relação de benefício mútuo para as duas espécies? Sim. É um vínculo facultativo ou obrigatório? Então, você tem que pensar no seguinte, a anêmona vive sem o peixe palhaço? Não. Entendeu? O peixe palhaço vive sem a anêmona? Não. Separa os dois. Coloque em aquários diferentes. Eles vivem mal e adoecem e morrem. Então, o vínculo é obrigatório. Se o vínculo é obrigatório, como é que eu vou chamar isso? Mutualismo. Beleza, queridos? Tudo bem ou não? Certo? Então, a anêmona é tipo uma casa para o peixe palhaço? Exatamente. O benefício do peixe, né? Não só o refúgio, o habitat, né? Quanto a proteção, que ele está protegido ali, quanto a restos de alimento, né? Que ele utiliza. Então, ele tem um benefício muito grande. Tá bom? Muito bem. Legal. Fala, Caiane, pode falar. Boa tarde, professor. Não poderia ser relação de comensalismo? Comensalismo não, querida, porque no comensalismo você tem benefício para um e indiferença para outro. Ah, é mesmo. Tá bom, linda? Agora lembrei. Uhum. Não tem problema. Obrigada, professor. Que isso. Isso, exatamente. Então, quer dizer, é uma relação de benefício para o peixe que traz vários aspectos, né? Tanto a questão do alimento, tanto a questão do refúgio, quanto a questão da proteção, né? Porque ali ele não seria predado, né? Tá bom? Muito bem. Tudo bem, queridos? Tranquilo? Legal. Vamos falar então de reprodução assexuada, tá? Muito bem. Na verdade, primeiro, é o primeiro tipo de reprodução sempre que a gente discute, né? A reprodução, né? Quando você fala de reprodução, a primeira coisa que você fala é se existe ou não reprodução assexuada. Por quê? Porque a reprodução assexuada é mais simples, ponto. Ah, mais variabilidade? Calma, ela é mais simples, ponto.
Então, primeiro você fala da reprodução assexuada, beleza? Muito bem. A reprodução assexuada, ela pode ser do tipo brotamento. Então, você tem lá o quê? O corpinho, né, do pólipo, corpinho do pólipo. No corpo do pólipo começam a ocorrer divisões celulares e a formação de um broto. Esse broto, né, se diferencia, dando origem a um pequeno organismo. Esse pequeno organismo pode se destacar ou não. Se ele se destaca, né, vai ter vida independente, totalmente. Se ele não se destaca, você tem o quê? Uma formação aí de colônia, aos poucos, tá claro? Então, vários indivíduos do mesmo grupo vivendo juntos, mas com autonomia. Uma pergunta que vocês poderiam fazer: se esse pólipozinho aqui se alimenta, o alimento vem para o pólipo maior? Não. Entendeu? Se esse pólipo maior se alimenta, o alimento vai para o pólipo menor? Não. Eles são o quê? Autônomos, tá? Independentes. Beleza? Brotamento. Tá claro? Ótimo. Vamos lá. Agora, reprodução sexuada. Sexuada. Então, o que acontece? Né? No caso da hidra, a hidra vai apresentar testículo, e o testículo é uma estrutura chamada gônada. Por quê? Porque vai produzir gametas masculinos, chamados espermatozoide. Para qualquer animal, queridos, o gameta masculino é o espermatozoide. E é produzido aonde? No testículo. Para qualquer animal, o gameta feminino é o óvulo, produzido aonde? No ovário. Então, as hidras, elas têm testículos e ovários. E o que acontece? Produção de espermatozoides e óvulos, vamos ter fecundação, né? E aí, a partir da fecundação, o que acontece? Ovo, beleza? Ovinho, né? Ou zigoto. De muito bem. O que acontece com esse ovinho ou zigoto? Ele começa a sofrer divisõezinhas e o embrião se desprende. Se desprendeu, se fixa e acabou, né? Vai dar origem a um adulto novamente. Pode falar, Breno. Professor, desculpa, o pólito, ele tem o espermatozoide e o óvulo? Normalmente. Ah, tá. Obrigado. Normalmente, beleza? Normalmente. Outras dúvidas aí, vamos lá. Tinha mais duas pessoas com as mãos levantadas. Tem outra pergunta, Breno? Não, acho que quem levantou a mão foi o Felipe. Ô, professor, Mais alguém? tá me escutando? Mais Alô? alguém aí? Professor, tá me escutando? Oi, pode falar. Oi, qual que é a diferença entre gemulação e brotamento? Tem alguma? A gema, normalmente, ela é uma estrutura de resistência, entendeu? Certo? Resistência. Então, forma-se ali um conjunto de células básicas, né? Todas as células que tem no organismo, e ela se destaca, e quando o ambiente volta a ter condição favorável, ela dá origem à esponja. Tá bom? O brotamento, ele dá origem a um outro organismo, em condição favorável. A gema, não. Em condição Entendi. desfavorável. Tá? Entendi, obrigado. Nada. Alguma pergunta, David? Pode falar. Professor, então peraí. Então o mesmo pólipo pode fazer fecundação sem necessitar de outro? Ou Sim. não? Ou estou viajando? Sim, sim. Sim, Tá. pode acontecer duas coisas, né? Você pode ter a autofecundação e a fecundação cruzada. Até porque, querido, o gameta está onde? Na água, né? Certo? E a água é terra de ninguém, né? Certo? A água é terra de ninguém. Onde o gameta vai chegar, a gente não sabe. Tá bom? Então você pode ter a autofecundação e a fecundação cruzada. A fecundação cruzada envolve mais de um organismo. Tudo bem? Ok. Uhum. Obrigado, professor. Ótimo, nada. Muito bem. Então, aqui, queridos, o que vocês estão percebendo? Prestem bem atenção. Ó, você tem aqui um ser inteirado, né? Bastante importante para a gente perceber os papéis, né? Os papéis das medusas e dos pólipos na reprodução.
Pode falar, Luísa. Oi, Luísa, pode falar. Não, professor, desculpa. Não Tá, estou completando. Pode continuar. tá bom. Então, o que que acontece aqui? Vamos lá. De modo geral, o que que acontece? Quando nós estamos falando de um cifozoário, tá? Um cifozoário. Então, no cifozoário, o que que acontece? A fase predominante é a medusa. Tudo bem? Então, a medusa, de modo geral, queridos, a medusa, de modo geral, seja no cifozoário ou seja no hidrozoário, a medusa, de modo geral, ela é a fase sexuada, tá bom? Então, se existem as duas fases, ela pode ser a fase sexuada. Então, o que que vai acontecer? Vamos lá. As medusas produzem os gametas, espermatozoide e óvulo, vamos ter fecundação, vamos ter a formação do quê? De um zigoto. Depois, o zigoto vai originar a mórula, vai originar a blástula, vai originar depois uma larvinha. Opa! Então, a larva, queridos, a larva não é um adulto. Então, o desenvolvimento aqui, ó, é chamado de indireto. Por quê? Porque a larva vai passar por várias fases até originar o adulto. Então, desenvolvimento indireto. Vamos lá. Fecundação externa, porque está ocorrendo fora do corpo do animal, e desenvolvimento indireto. A larva origina uma fase, né, que é um embriãozinho, esse embriãozinho vai depois se desenvolver em um pólipo jovem, ele se fixa e o pólipo pode assexuadamente originar o quê? Novas medusas, como você está vendo aqui. Então, você tem aqui o pólipo, né? Então, o pólipo, ele simplesmente o quê? Destaca. Ele vai destacando, ele se destaca e origina novas medusinhas, tá bom? Fala, Ana. Prof, eles têm estágio de neurulação ou eles param na glasturação? É gástrula só, neurula não. A neurula está associada à triblastia, tá certo? Você tem que ter 3 folhetinhos, tá bom? Aqui são 2 só. Tá bom? Muito bem. Certo? Podemos continuar? Aqui, ó. Aqui o que nós estamos vendo? Um cifozoa, né? Um cifozoa que é, né, um selenterado, tipicamente o que, gente? Com a fase mais desenvolvida, a medusa, medusas grandes, tá certo? Então, o que você percebe? Vamos lá. A medusa, ela produz os gametas vão originar o quê? O zigoto vai originar as larvas, tá? Depois, forma-se um embriãozinho, olha lá, aqui, um embriãozinho que se fixa, origina um pólipo breve, temporário, e esse pólipo, ele vai sofrendo, dá uma olhada aqui no desenho, queridos, ó, ele vai sofrendo, né, fragmentação transversal. E dessas fragmentações transversais vão saindo o quê? Medusinhas jovens, tudo bem? Então, fiquem tranquilos, porque a grande maioria das questões não vai detalhar os ciclos, tá claro? Não vai detalhar os ciclos. O que vocês podem perceber é que as medusas sempre vão ser sexuadas. E o pólipo, ele pode o quê? Ser assexuado, como nesse caso aqui, que ele está formando medusinhas assexuadamente ou sexuadamente, entende? Então, existem algumas ideias gerais que vão ser importantes na prova. Agora, cuidado com a necessidade do detalhamento, não é necessário, tá bom? Agora, perceber a diversidade é importante, tá bom? Tudo bem? É isso aí. Vamos lá? Então, aqui, a água viva, está aqui, ó, a água viva, né? Então, tudo isso aqui, queridos, são pólipos. São pólipos, tem pólipos aqui que vão o quê? Se reproduzir, pólipos que vão localizar presas, pólipos que vão se diferenciar e originar o quê? A flutuação, mas é uma colônia, entendeu? É uma colônia, isso aqui não é uma medusa, tá? Cada indivíduo tem um papel, a ligação física entre eles. Tudo bem? Legal. Vamos lá? Aqui, um ponto importante, né?
corais, tá? Corais. Então, a gente já falou de corais. Pode falar, dúvida, pode falar. Professor, peraí, desculpa, volta o slide, por favor. Volto. Você tinha falado para mim que a relação é colônia, mas por que ali embaixo está mutualismo? Mutualismo, porque, na verdade, todos esses indivíduos que estão juntos aí dependem um dos outros, entendeu? Certo? Só que no vestibular, né, isso vai cair como? Como colônia, fique tranquilo. Né? Cada um desses organismos que estão reunidos aí dependem um dos outros. Então, é uma relação de dependência mútua. Mas, na verdade, o que acontece? Nem dá para separar esses caras todos. Eles só vivem unidos, entendeu? Unidos. Né? Completamente diferente, por exemplo, né, da anêmona e do peixe-palhaço. Tá? Então, não costuma ser um exemplo no vestibular para mutualismo. Fique tranquilo. Tá? Tá bom, obrigado, professor. Nada. Então, queridos, aqui. Resolvido já, David? Resolvido? Então, os corais, né? Onde eu vou encontrar corais? Corais são selenterados que só apresentam a fase de pólipo, tá bom? Água muito límpida, há águas rasas, águas ligeiramente quentes, tá certo? E que não tem muita movimentação, tudo bem? Certo? Então, essa é a ideia dos corais. Já tínhamos falado para vocês antes. Muito bem. Outro ponto importante sobre os corais é que os corais são pigmentados, a cor do coral se deve a algas, tá claro ou não? Algas. Então, são algas associadas às suas paredes, né? Então, quer dizer, você tem algas associadas às paredes do corpo lá dos corais, tá certo? E essas algas têm pigmentos, como vocês sabem, tá certo? E elas que vão dar o quê? A pigmentação para o coral. Muito bem, então vamos lá. As algas, elas têm o quê? Um apoio, certo? Uma sustentação para receber a luz, benefício. O coral se alimenta a partir dos produtos de fotossíntese da alga, beleza? Então, benefício mútuo e obrigatório. Coral não existe sem as zooxantelas, e as zooxantelas, de modo geral, não existem sem os corais. Então, mutualismo. Quando você fala simbiose, simbiose é sinônimo de quê? De relação ecológica. Ah, qual é o tipo de simbiose? Mutualismo. Ah, qual é o tipo de relação ecológica? Mutualismo. Tá bom? Certo? Ficou claro para todos? Muito bem. Agora, um ponto importante. Quando você vê a parte dura do coral, aqui do lado direito, olha lá, do lado direito, a parte dura, o que é isso? É um esqueleto. Esqueleto de carbonato de cálcio, beleza? Agora, sobre esse esqueleto, sobre o esqueleto, vamos encontrar o quê? O animal. Então, o animal secreta o esqueleto para baixo e ele vive sobre o esqueleto. Então, é um esqueleto interno, endoesqueleto. Tá bom? Então, ó, as esponjas tinham endoesqueleto, os corais têm endoesqueleto, nós temos endoesqueleto. Tudo bem? Então, quer dizer, o animal, como você está vendo aqui, ó, está sobre essa matriz calcária que ele produziu. Tá claro ou não? Ele produziu. Tudo bem? Então, essa rocha aqui calcária é o recife de coral. Certo? Entenderam bem? O recife de coral é essa matriz calcária que o coral produz. No Brasil, nós temos pouco recife de coral. Nós temos arrecifes. Então, você imagina a plataforma continental exposta, tá certo? Ali no Nordeste. Aí vem o quê? O pólipo e se fixa aqui. Ele não produziu essa rocha, esse granito gneiss, entendeu? Então, quem, né, produziu isso aqui é um embasamento cristalino. Ele simplesmente está sobre ele. Então, essa situação chama arrecife. Tá claro ou não? É o que nós temos na maior parte do nosso litoral. Agora, quando você pensa na Austrália, na grande barreira de corais que tem na Austrália, aí é diferente. Por quê?
Porque ali existe o quê? Uma quantidade enorme de base calcária produzida pelos corais. Entenderam a ideia? Certo? Então, cuidado. Recife de coral é a base calcária produzida por ele. O arrecife é simplesmente uma rocha sobre a qual um selenterado está crescendo. Tudo bem? Ficou claro a ideia? Alô, queridos, ficou claro a ideia ou não? Tudo bem ou não? Então, Legal. Muito bem. Então, vamos falar agora de corais se reproduzindo. Então, os corais, eles vão se reproduzir como? Sexuadamente. Então, quer dizer, eles vão liberar espermatozoides, os espermatozoides acabam o quê? Entrando em outros corais, tá certo? Em outros selenterados, produzindo o quê, gente? Né? Produzindo também, desculpe, falei bobagem. Os corais acabam liberando os gametas, que realizam as suas fecundações, formam os zigotos, tá certo? Esses zigotos vão dar origem a larva se fixa. E aí vai dar origem ao novo coral. O desenvolvimento é de que tipo, então? Porque tem larva, é indireto. Importante falar, tá bom? Certo? Ficou claro? Ótimo. E aqui um ponto importante, a gente tem uns minutinhos ainda, gente, ou não? A aula acaba que Não, hora? prof, a aula já acabou, tem uns 10 ou 10 minutos, já acabou. Ah, entendi. Então, mais um minutinho só, tá? Branqueamento de corais. Então, o que que acontece? Sobre os corais, né, vivem as zooxantelas. Quando você aquece a água, o que acontece? As algas morrem, essa é a sequência. No que as algas morrem, os corais perdem a cor e morrem em seguida. Esse é o ponto fundamental, tá? Então aqui, por exemplo, né, vai aumentando a temperatura, os corais vão embranquecendo e depois, por falta de alimento, que vinha por conta das algas, eles morrem. Tá bom? Então essa é a ideia. Então cuidado, tem caído muito no vestibular. O branqueamento de corais se deve a quê? Aumento de temperatura da água. Tá? Certo? Ficou claro, gente? Um beijo para todos, bom feriado para vocês. Façam os exercícios da apostila e do caderno exercício. E eu vou mandar os gabaritos de aula para vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, podem me mandar aí, tanto os resumos quanto dúvidas de exercício. Tá certo? Tá? Então fiquem à vontade, gente. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Tchau, professor. professor. Tchau. Ah, professor. Tchau, querido.